porque vai ter uma solicitação que eu vou fazer, tá bom? Tudo bem, professor. Bem, então, vamos lá. Adria e Arthur podem ir adiante. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Eu vou estar abrindo o nosso trabalho, eu e o Arthur. As Aventuras de Huckleberry Finn. Foi escrito por Samuel Langhorne, 1835 a 1910. O escritor, ele era americano. Ele, no caso, ele usou o nome pseudônimo literário Mark Twain, não sei falar. Mark Twain. Publicou Mark Twain. Ele publicou o livro em 1884, no caso foi um romance intitulado, né, The Adventures of Huckleberry Finn, que depressa se tornou imensamente assim popular e também encontra-se traduzido em várias línguas. Vou falar um pouco aqui do escritor. Ele nasceu na pequena vila de Flórida, no estado de Missouri, né, professor? Isso, Missouri. Nos Estados Unidos. No dia 30 de novembro de 1835, e registrado como o nome de Samuel, como eu havia falado, mais tarde. Aí ficou como conhecido, né, o pseudônimo de Mark Twain. Mark Twain foi um escritor aí que teve vários livros publicados, e As Aventuras de Tom Sawyer, o Príncipe e o Mendigo, uma das principais, né? E As Aventuras de Huckleberry Finn, entre outros. Ele foi considerado um dos autores mais importantes do Oeste americano. Ele veio com a sua família, mudou-se para a cidade portuária de Hannibal, às margens do rio Mississippi, desde criança, quando conheceu a tristeza, quando foi levado a uma vila de pioneiros, no caso, né, do Oeste Central, e viu escravos açoitados e homens baleados em plena rua. E ele também estudava em uma escola particular, quando tinha 12 anos, e ficou órfão de pai, e aos 13 anos deixou a escola para se tornar um aprendiz de tipógrafo. Tá? Pode passar, professor. Obrigada. Eu não vou me adentrar muito, eu vou falar aqui quem vai ficar com os personagens. Eu só vou falar um pouco das aventuras de Huckleberry Finn, né? A história aconteceu mais ou menos nos anos de 1840, aconteceu no sul dos Estados Unidos, no caso anterior à Guerra Civil Americana, né? E acabou com a escravidão no país. Então, o protagonista é um menino branco, né, mais ou menos de 13 anos, chamado Huckleberry Finn, que morou nos Estados Unidos, no caso em Missouri. Ele era um menino levado, mas de um coração bom. O pai dele, no caso, era um homem bêbado, né? Deixava ele trancado e batia nele, e por isso ele fugiu sem rumo. E nessa fugida dele, ele encontrou no rio Mississippi um outro fugitivo, né? Que vai ser um dos personagens que o meu amigo Arthur vai falar, que é o escravo Jim. E o livro, ele teve os seus contraversos, no caso, né? Não chegaram a uma conclusão se o livro trouxe, se era racista ou antirracista, né? Então, ele viveu, né, esses altos e baixos. Então, embora tenha aprendido tudo isso, um dos personagens, né, que é o Huckleberry Finn, ele era um menino muito levado, que não tinha assim absorvido na época qual tamanha precaução que poderia ter levado, né, ele fugir com escravo, até porque na época eles aprendiam, né, que um dos pecados mortais era quando tu ajudava um escravo, né, a fugir, como ele pode ser um menino branco, tá? E aí ele vai infringir, né, todas as leis da época, ajudando o Jim, né, o escravo, para se libertar da escravidão na época. No decorrer do livro também vai surgir um amigo de um laço, né,
de afeto verdadeiro entre eles. Pode parecer meio assim, besteira, bobo, mas era um grande avanço para a época, professor. Então, era uma história infantil cheia de peripécias, né? O protagonista, no caso, uma criança, mas sempre pontuando assim para a evolução de uma mentalidade, né, da época. Então, eu vou estar deixando agora para o meu amigo Arthur desenvolver mais, aí contar um pouquinho mais profundamente essa história. Boa tarde, professor. Boa tarde, todo mundo. Eu vou começar falando um pouco mais sobre a obra, que é do pequeno Huckleberry Finn. Era uma criança que não gostava de estudar, não gostava de escutar ordens. Era uma criança muito travessa. Ele era filho de um pai alcoólatra, que eu não me recordo se é dito o nome dele em algum momento. E ele foi tipo cuidado sobre duas mulheres e por conta de ele era protegido por um juiz para que o pai não botasse as mãos no garoto e num tesouro que ele encontrou com seu amigo Tom Sawyer. Isso. No entanto, o pai acaba por encontrar o garoto e ambos vivem juntos durante um tempo, até que o garoto foge com um escravo que era do pai, que era o Jim. Eles pretendem ir para o norte dos Estados Unidos, onde a escravatura não existia, e assim encontrar a liberdade do seu amigo Jim. Os dois chegaram a se separar e se reencontraram no meio das peripécias. Muitas delas perigosas, incluindo a associação com gente desonestas, diversas experiências violentas e a venda, posteriormente, de Jim, até que teve um dia que ele conseguiu a liberdade. O Huck, ele queria mais fugir digamos, da civilização, queria fazer suas aventuras, queria curtir o lado dele em si. Só um segundo, professor. E uma coisa que eu gostaria também de falar é que o autor, ele inseria a sua própria vida nos seus contos, nas suas histórias, nos seus livros, contando realmente suas histórias, sua vivência, em que ele perdeu seu pai e sua mãe, perdeu literalmente toda a sua família, tentou até mesmo o próprio suicídio. Então, eu acredito que seja uma forma de se expressar, como até a gente viu em uma aula do professor, se não me engano, Marcos Valério, em questão do Machado de Assis, que ele gostava muito de se expressar nas suas obras. Poderia passar, professor? Uma releitura, no caso da obra do Huckleberry Finn, foi esse filme da Disney. Foi lançado, se eu não me engano, em 1993, que, digamos, trouxe bastante da obra, né, do autor, porém ele deu um pouco uma fugida, mais na questão, principalmente, da questão de violência, porque não ia ser bacana um filme infantil mostrando a morte dos pais do garoto, e uma coisa, tipo, trazendo uma releitura para a vida de hoje. Existem muitas crianças que não se importam com o colégio, não se importam com nada, literalmente não escutam ninguém e preferem viver a sua própria vida. Só que, digamos, até mesmo eu me coloco no lugar dele, que eu não gostava de ouvir ninguém quando eu era mais novo, eu não me importava com nada, gostava de me divertir. Então eu fugia das minhas obrigações e buscava o que eu queria. É isso, professor. Muito bem. Ok. Bem, vocês lembram daquilo que a gente conversou ontem, né? Quando se fez o seminário sobre o Tom Sawyer. Então, o que nós temos aí são adolescentes querendo viver as aventuras da adolescência, mas as aventuras reais. Então, é aquela coisa da falta de noção do perigo, da irresponsabilidade, né? Aquela coisa de que eu não tenho que ter preocupação com nada, não tenho que ter responsabilidade, eu quero aproveitar a minha adolescência. Só que este aproveitar a adolescência é dentro de uma obra que apresenta os perigos reais da vida,
os fatos reais com personagens reais, tá? E a maior evidência disso é a amizade, a relação vamos dizer assim, a relação social entre um garoto branco e um garoto negro, um escravo, né? Um garoto não, mas um escravo, um negro, que naquela época era considerado algo impensável. Então aí o Mark Twain, ao mesmo tempo em que ele retrata uma realidade social que era palpável naquela época, ele também faz uma crítica à escravidão, certo? Então ele faz uma obra onde o escravo luta, 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 consegue ajuda e se liberta. Então isso, na verdade, também foi uma crítica do Mark Twain, que não era um apoiador da escravatura, né? Foi uma crítica que ele fez a uma realidade que estava que ainda existia nos Estados Unidos, mas que estava quase terminando, tá? Então é importante a gente perceber o que está por trás dos personagens, certo? Então, além de ele ter mostrado a realidade real, né, os fatos reais que existiam naquela época e aquela diferença de classes, né, quer dizer, aquela coisa de que o branco não se mistura com o negro, que era o que existia naquela época por causa da escravidão, ao mesmo tempo ele faz uma crítica a essa condição da sociedade americana, especialmente às colônias, né, aos estados do sul, que continuavam a defender a escravidão. Tá ok, gente? Então, isso é uma coisa importante para vocês lembrarem, certo? Que por trás desse retrato da realidade, o Mark Twain aproveitou para fazer a crítica à escravidão, a crítica social à escravidão. Ficou claro isso, gente? Então, todas as peripécias, né, que ele mostra na obra, o fato de os dois terem se separado e depois se reencontrado, e o Tom Sawyer ter tentado, o Huckleberry Finn ter tentado ajudar o Jim a se libertar, né, e viajando para outra área e passando por todas as situações de perigo, né, ou de violência, até que ele consegue chegar a um ponto de encontrar a liberdade. Tá certo? Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Vocês aí no remoto querem perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida aqui, gente? Tá bem claro isso para vocês? Por mim, tudo bem, professor. Tá certo, então. Eu vou interromper aqui a apresentação, tá? E vou mostrar a outra. Eu vou compartilhar aqui a tela, tá? E vocês me digam se vocês estão visualizando com clareza a tela, tá bom? Tá dando para ver aí a tela, Cassiane, Gislaine, Rosiana? Sim, professor. Tá. Bem, então, vocês, se quiserem, podem começar, tá bom?
Boa tarde. Boa tarde. A gente vai falar sobre O Chamado Selvagem, de Jack London. Acho que é assim que pronuncia. Isso. Pode passar, professor, o slide. A obra é The Call of the Wild, tá? O Chamado Selvagem, tá? Tá. Pode passar o slide, por favor. Jack London, ele usou um pseudônimo do seu nome, porque o seu verdadeiro nome era John, e o restante é meio difícil de pronunciar, professor. Pode pronunciar. John Griffiths Cheney. Isso. Então ele usava, mas ele gostava desse nome, de Jack London, que foi o sobrenome dele foi adotado do seu padrasto, porque o seu pai lhe abandonou, enfim. Ele é um escritor muito aventureiro que nasceu na Califórnia em 12 de 1 de 1876. Seus pais de sangue são Flora e William. Só que ele foi abandonado pelo pai, né? Como eu já tinha dito. O seu pai era astrólogo e andarilho. Logo ele foi criado na Califórnia por sua mãe e seu padrasto, de quem adotou o sobrenome. Aí eu acho que é por isso que ele acabou gostando mais de Jack London, que é o seu pseudônimo do seu nome, porque seu pai lhe abandonou. Eu acho que foi por isso que ele acabou adotando esse nome. Pode passar, professor. E aos 14 anos, ele decidiu abandonar a escola. Por quê? Porque ele queria fugir da pobreza e viver as aventuras. Ele começou a viajar, viajou muito, explorou toda a Baía de São Francisco em um veleiro. Ele foi para o Japão, conheceu os Estados Unidos, em grande parte dos Estados Unidos ele conheceu, porém viajando sempre de carona nos trens. Isso é um fato da vida dele, ele era muito aventureiro. E ele chegou até a ser preso por conta desse hábito dele de ficar de carona pelos trens. Então, ele foi preso por vadiagem. Em 1894, ele tornou-se militante socialista. Ele só tinha 18 anos nessa época. Ele foi autodidata. Por que ele foi autodidata? Porque ele estudava sozinho, por conta própria, nas bibliotecas públicas. Ele conheceu através dos livros os escritores Charles Darwin, Karl Marx e o outro nome do escritor. Estou bugando aqui, não vou conseguir, a minha dicção tá horrível. Enfim, ele conheceu esses autores pelos livros, então ele se reeducou sozinho. Ele foi autodidata, conseguiu estudar por conta própria, muito inteligente, por sinal. E com 19 anos ele voltou para a escola e concluiu seu ensino médio em apenas um ano. E sendo que na época era normal se concluir o ensino médio em 4 anos, mas como ele era muito inteligente, ele conseguiu concluir em apenas um ano. E logo que ele saiu do ensino médio, ele conseguiu ingressar logo na universidade, porém não durou muito esse tempo dele na universidade, porque ele acabou abandonando para tentar fazer fortuna, que nessa época estava acontecendo lá no Canadá a Corrida do Ouro, no período de 1897. E é mais ou menos isso a biografia dele. Ele faleceu em 22 de 11 de 1916. E da biografia dele é só. Pode passar, professor. Gi, Bem, eu vou falar sobre essa curiosidade que eu achei bem interessante, que esse livro em específico, ele foi um dos responsáveis por influenciar no movimento hippie nos Estados Unidos nos anos 60. É justamente pela história que eu vou contar. Pode passar, professor. Para passar? Porque eu vou contar a história, porque... Então, a obra, como a Cassiane já disse, ela se passa na época que eles encontraram uma mina de ouro, tipo, numa parte do Canadá que é muito fria, tipo, perto do Alasca. E
não, os cavalos, que eram meio de transporte na época, eles não conseguiam acessar esse lugar. Então, eles tiveram que optar por cachorros. Os cachorros que eles puxavam um trenó nesse ambiente de neve. E aí que inicia a história do nosso protagonista, que o nosso protagonista, no caso, é um cachorro. E eu achei bastante interessante, porque foi o primeiro livro que eu li que tinha um animal como protagonista. Só que esse cachorro, ele não é muito sortudo. Tipo, ele tava quieto na casa dele, feliz, uma casa rica, bem alimentado. Aí veio a questão da necessidade de cachorros grandes que pudessem puxar esse trenó. E ocorreu que esse cachorro, o Buck, ele era bastante grande, bem forte, porque ele era mistura de duas raças de cachorros bem grandes. Então, certo dia, ele foi sequestrado. Um dos funcionários que trabalhava na casa dele, que era uma casa de gente rica, sequestrou ele e vendeu ele para um desses caras que iam para minerar o ouro perto do Alasca. Então, começa a parte difícil, né, da história do cachorro, que eu lendo esse livro, cada linha é um choro. E ele, como era um cachorro doméstico, ele não era selvagem, ele estava acostumado à vida boa, um lugar quentinho, comida sempre. Ele se vê num ambiente inóspito, que ele nunca pensou que viveria. E ele é bastante maltratado, e ele tem, o nome do livro é Call of the Wild, que tem várias traduções, que tanto pode ser o chamado da floresta, quanto o outro que a Cassiane falou, que eu esqueci. Então, a nossa história, ela vai ser baseada nesse lance do cachorro que era domesticado, e ele vai para um ambiente inóspito, e ele vai cada vez mais se aproximando da selvageria que, querendo ou não, era dos antepassados dele, dos lobos. E o livro ele é bem pequeno, são 98 páginas, e a gente vai chorando e lendo e aprendendo mais. Pode passar, professor. Boa tarde, tá me ouvindo direito, professor? Sim. Então, boa tarde, turma, boa tarde quem está no online e no presencial. Eu vou tratar dos personagens, vou falar dos personagens. E a gente vai iniciar, como a Gislane já falou, que o Buck era um cachorro que vivia com uma família rica em Califórnia, em um casarão no sul dos Estados Unidos. E é assim, Buck, ele era um cachorro totalmente acostumado a estar no bom, naquilo ali que não tinha dificuldade, sempre tinha tudo que queria, tinha bons tratos, as melhores comidas. Só que na vida, nem todas as vezes é maravilhoso. Vem aquela dificuldade. Foi que Buck teve que enfrentar. Como? Quando o seu dono, que era o juiz, acho que é Miller, tô certa, professor, no nome, ele teve que sair para fazer uma viagem, e nessa viagem acabou que o Manuel, que aqui no slide vocês podem ver, tá como traidor, ele era um dos amigos dos jardineiros da casa onde Buck residia. Então, a partir daí, ele era um homem muito viciado em jogos de loteria, só que o salário que ele ganhava não dava para sustentar o seu vício. Então, o que foi que ele resolveu fazer?
já que Buck surge aí a necessidade desses cachorros com as qualidades que Buck tinha, o que foi que Manuel fez? Ele pegou e foi e vendeu para justamente pagar os seus vícios. E aí, a partir daí, começa toda uma história que Buck vai, ele não tem dificuldade em sair com Manuel, porque ele confia nele, ele tem confiança, ele acredita que ele não é capaz de fazer mal para ele, porque ele é amigo, é conhecido da casa. Só que no texto fala, no livro fala, que se Buck tivesse lesse os jornais, ele não teria passado por isso, porque ele via que ali naquele período eles estavam necessitando muito desses cachorros, com as qualidades que ele tinha. Então, a partir daí, se no caso ele tivesse lido, ele lesse o jornal, ele não teria passado por tudo que ele passou. Então, a partir daí, que ele é vendido, ele vai se deparar com uma situação totalmente diferente do que ele estava acostumado, onde ele tinha uma vida até mesmo como aristocrata, e Buck, em certos momentos, como o próprio livro diz, ele até se achava, porque ele era o que mandava ali naquele casarão, era ele que tomava de conta, porque ele tinha essas personalidades, e ele era muito amigo do juiz, que era dono do casarão onde Buck morava. Então, a partir daí, ele sai, é vendido, é traído por Manuel, que atrai ele até ali onde ele foi vendido, e a partir daí a vida de Buck muda. Ele passa, então, o que era positivo para ele passa a ser negativo. Onde na casa ele era bem tratado, a partir dali ele começa a ser maltratado. Ele começa a ter aquilo que ele começa a perder, ele perde tudo aquilo que ele tinha. E aí é que entra aí o grande amigo dele, que é o John Thornton. Tô certa, professor? Sim. Então entra aí esse grande amigo dele, que também estava passando por um momento muito difícil da sua vida, e tomado pela tristeza, calado. Por que John estava tão triste? Porque ele havia perdido seu filho. Então, ele começa a ter esse sofrimento. Então, o que é que ele decide? Para superar essa morte do seu filho, ele resolve ir em busca desse ouro que estava ali no auge, conseguir encontrar esse ouro. Então, ele resolve sair e ir encontrar o ouro. Chegando lá, ele consegue firmar essa amizade com Buck. Então, eles formam essa amizade muito bonita, um ajudando o outro. E aí eles começam para quê? Para construir, para eles começarem o quê? Tentar encontrar o seu lugar no mundo, porque Buck estava num mundo totalmente diferente da onde ele estava acostumado. Então, e John também, não é que ele tivesse tão afastado do mundo que ele estava acostumado, mas ele estava passando por um momento muito difícil. A coincidência é que os dois estavam passando por momentos difíceis. John pela perda do seu filho, e Buck por ter sido tirado do seu lugar de conforto e ser trago para um lugar totalmente diferente, onde não tinha nada a ver com o que ele estava acostumado. Então, o que eu tirei, aqui também ele fala sobre o pai dele, do Buck, e fala da mãe. Mas só que eu, lendo, para mim, os personagens principais, para mim foi Buck, que é o auge do livro, né, que é o personagem principal, e o John, que firmou essa amizade com ele, que tentaram se encontrar. E o que é que eu entendo com isso? Às vezes, nós estamos muito no nosso conforto. Só que acontece que nós acabamos, as situações das nossas vidas, acabam, às vezes, nos levando para
para lugares que nós não estamos acostumados a viver. Então, nós precisamos nos adaptarmos a algo que nós jamais imaginávamos que nós iríamos passar. E é o que acontece com Buck. Ele não esperava que ele ia passar por aquilo ali, só que Buck, com todas essas dificuldades, ele tinha tudo para ser molengo, para tipo assim, não vou conseguir, só que ele não. Aos poucos ele foi se adaptando a essa nova vida. E é isso aí que justamente acontece conosco. Apesar das dificuldades, apesar das diferenças como que nós enfrentamos na sociedade, mas nós precisamos lutar para nós nos adaptarmos com as diferenças, com as necessidades, com as dificuldades. Então, é isso aí. O que esse livro trouxe para mim é isso aí. E que nós não estamos, o quê? Livres de não ser traídos. Porque nós estamos aí para ser traídos. Muitas das vezes nós pensamos que certas pessoas são nossos amigos, estão do nosso lado, só que muitas das vezes eles estão esperando somente um deslize nosso para eles nos traírem. Então, é isso aí, a sociedade, é isso aí. A gente pensa que muitas das vezes nós não vamos sair do nosso conforto, nós vamos permanecer ali, ter tudo que nós queremos em mãos, só que muitas das vezes nós precisamos mudar para algo que nós não estamos preparados. Então, é isso aí. Eu espero que eu tenha conseguido explicar. Se eu me confundi, se eu fiz alguma coisa errada aí, eu peço desculpa. Não, você explicou direitinho. É isso mesmo. É isso mesmo. Bom, professor, voltei. A releitura. A gente trouxe 2 releituras. A primeira é sobre um filme, a adaptação do livro, né? Eu não vou me ater muito a esse filme, e sim a esse personagem aí do lado. Bom, assim como o Buck, deixa eu só ler um trecho do livro aqui. A jornada de cão civilizado para um cão primitivo. Buck passa a procurar e a viver somente à procura desses momentos de êxtase. Ou seja, o Buck, ele era um cachorro, como a Rosiana ressaltou, né? Ele era muito mimado e acostumado aos luxos. Porém, ele passa a voltar e a viver os seus momentos primitivos, ou seja, a viver como realmente um cachorro vive. E enfim, agora me atendo à releitura aqui. Assim como o Buck, Lázaro também, ele era uma pessoa civilizada. Porém, ele foi corrompido pelo meio. Ele foi chamado, né, por esse chamado selvagem. E ele passa por uma transição, deixando transparecer o seu ID. O que seria esse ID? Seria o conteúdo inconsciente de sua mente, algo que é inato da pessoa, e ele deixa transparecer esse lado mal dele e passa a procurar esses momentos de êxtase, acredito que em matar pessoas, porque era isso que ele estava fazendo. E então, deixa eu lembrar aqui. E como ele também, ele estava em busca de sua sobrevivência, como o Buck. Buck, ele passou por um processo que ele ficou em busca de sua sobrevivência, ou seja, tentando sobreviver no meio daquele caos, daquele frio, das porradas que ele apanhou. E assim como o Lázaro, ele também estava à procura da sua sobrevivência, fugindo da polícia. E sendo assim, teria que fugir para sobreviver, como o Buck fez. E essa releitura que eu trouxe. Eu Muito acho bem. que mais ou menos isso. Muito bem. Muito bem. É isso mesmo. E professor? Bem, oi, pode falar. E olhando o que o senhor falou ontem em sala de aula, você citou olhar a realidade, olhar para a sua frente, e eu acho que foi isso que Buck fez. Ele viu que ele estava naquela situação ali, então não tinha como ele dizer assim, eu vou olhar para trás, não. Ele olhou para frente, viu que a realidade dele era seguir aquilo ali, ele tinha que conseguir superar aquelas dificuldades para ele poder vencer.
juntamente com o seu amigo. Certo. Eu acho que tem a ver um pouquinho. É isso mesmo. Muito bem. Olha só, vocês já ouviram dizer, né? Com certeza vocês já ouviram alguém dizer que a vida é cruel, né? Que a vida é uma selva. Então, não existe nada mais real do que você estar no meio da selva, da vida, né? Então, o Jack London, ele, como vocês puderam perceber, ele também viajou muito, ele também passeou, ele também teve muitas aventuras e ele aprendeu muito com isso, da mesma maneira que o Mark Twain. Então, vocês vejam que eles dois, de certa forma, eles viveram aquilo que eles escreveram, né? E isso é a representação muito clara de que é a vida que te ensina a realidade das coisas. Então não adianta você ser criado numa redoma de vidro, né? numa berlinda, não adianta você ficar lá dentro da sua casa com tudo do bom e do melhor, com todo o conforto, se você não sai e vive. Se isso não acontece, você não amadurece, você não aprende a lição. Então é aquela coisa da criança, né, que não anda descalça. Então a criança não adquire anticorpos. Então a gente costuma dizer que tem que deixar a criança andar descalça, pisar na areia, pisar na água, para ela adquirir anticorpos. Para quê? Para saber e poder se proteger, se defender dos perigos, das armadilhas, né? Que a vida vai armando às vezes. Então, esse foi o recado do Jack London. Por isso que ele influenciou tanto aquela geração lá dos hippies. Por quê? Porque os hippies, eles vivem no mundo, certo? E vão passando pelas dificuldades, vão enfrentando como eles podem, certo? Então, esse é o prisma da realidade, do realismo nessa obra chamada da selva, ou o apelo selvagem. Este apelo selvagem, ele é representado, claro, pelos cães, né? E pela luta do Buck com os mais fortes e com as agruras lá da vida, né? Que ele teve. Da mesma maneira com o amigo que ele arranjou, que também tinha essas mesmas circunstâncias. Então, por isso o nome do livro é O Chamado Selvagem, porque ele foi representado por esta selva. Então, o Buck, ele foi chamado pela selva. Que selva é esta? A vida, tá? A realidade da vida. Então, esse é o ponto do Jack London neste movimento literário, certo? É claro que poderia ser qualquer outro animal em qualquer outro contexto, mas foi o cachorro por quê? Porque o cachorro é normalmente aquele animal que se considera um viajante, um andarilho, o animal que vai junto do homem e vai também passando pelas mesmas aventuras e mesmas situações que a gente passa. E às vezes sofre, às vezes não sofre, às vezes sofre violência, às vezes é abandonado. E isso tem uma certa atualidade, né? Porque vocês sabem que hoje em dia ainda há pessoas que maltratam, né, os animais, especialmente os cachorros, certo? E os cavalos, né? Mas isso é uma releitura, um aspecto da realidade de hoje, certo? Então é assim, se você criar uma criança, se você educar uma criança fechada lá na casa, na sua casa, com tudo do bom e do melhor, aquela criança mimada, que tem tudo, que nunca levou
nunca teve uma briga na rua, nunca levou um tapa, um soco, nunca se sujou, né? Nunca entrou em confusão. Essa criança provavelmente não vai conseguir enfrentar a vida sozinha quando ela precisar fazer isso. Então, esse é o chamado selvagem, tá? Então, é a vida que é a selva. Claro que é a selva não no sentido o sentido negativo, né? Não, é o sentido dos perigos, das armadilhas e de você saber enfrentar tudo isso. Por isso, o sentido do realismo. Certo, gente? Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer dizer mais alguma coisa? Senão eu vou passar uma tarefa para a semana que vem. Então não saiam daí, tá? Eu vou interromper aqui a apresentação. Vocês querem perguntar alguma coisa? Não? Tá claro isso? Muito bem. Então, vocês aguardem só um pouquinho, tá? Muito bem. Olha só. Nós ainda temos um item sobre o realismo para estudar, tá? Então, o que eu gostaria de pedir a vocês é o seguinte, que vocês anotassem aí as seguintes obras que eu vou ditar para vocês, tá bom? Vocês estão me ouvindo bem aí no remoto, gente? Sim, professor. Tá, então anotem lá. 100 anos de solidão. 100 anos de solidão, do Gabriel Garcia Marques. Gabriel Garcia, o que, professor? Gabriel Garcia Marques. Tá. Tá. A segunda obra é As Crianças da Meia-Noite, Midnight's Children, do Salman Rushdie. Salman, S-A-L-M-A-N, Rushdie, R-U-S-H-D-I-E. Professor, repete o nome desse último autor aí. Salman, S-A-L-M-A-N, e o segundo nome é Rushdie, R-U-S-H-D de dado, I-E. Rushdie, Salman Rushdie. Tá? Terceira obra, A Casa dos Espíritos. A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Então, é Isabel Allende, A-L-L-E-N-D-E. Então, é Isabel Allende com 2 L's, tá? Se pronuncia Allende. A quarta obra, o título é em inglês, tá? É Beloved. B é uma palavra só, tá? Beloved. B-E-L-O-V-E-D. Do Toni Morrison. Toni Morrison. E a quinta obra é Como Água para Chocolate. Como Água para Chocolate, da Laura Esquivel. Como Água para Chocolate, da Laura Esquivel. Então, o que eu gostaria de pedir a vocês é que vocês escolhessem uma dessas obras
lessem uma sinopse delas, tá? Ou dessa obra que você escolheu. E quero que vocês me digam na próxima terça-feira se vocês notam ou se vocês conseguem observar qualquer traço de realismo nessa obra que você escolheu, tá? Então é só o que eu quero. Eu não quero que vocês falem do personagem nem da trama, não. Eu quero só que vocês me digam, professor, olha, eu observo que tal coisa é um traço do realismo nessa obra que eu escolhi. E aí nós vamos fazer um preâmbulo de discussão aqui na terça-feira, tá? Para nós podermos então falar desse próximo assunto relacionado ao realismo, para a gente fechar essa parte aí do realismo, tá bom? Tá. Vocês entenderam? É que o Antônio já está se antecipando aqui. Sim, professor. Tá. Sim. Muito bem. Então nós vamos fazer assim, tá? Vocês têm aí 5 obras, né? 5 títulos. Vocês vão escolher apenas um. Não precisa mais de um. E aí eu quero que vocês tentem observar algum traço de realismo nessas obras, tá? E aí nós vamos usar isso como gancho para a gente poder falar de algo que é um movimento bem contemporâneo, tá? Então nós vamos fechar aí esse tópico de realismo antes da nossa prova, tá? E aí na quarta-feira nós vamos fazer uma revisão para o NPC 1. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Não? Nem vocês aí, Rosiana, Cassiane, Gislaine, Arthur, Adria. Não, professor. Não, professor, só em relação à atividade sem pontuação dessa semana, precisa postar esse trabalho, né? Que a gente apresentou agora. Sim, você posta o seu seminário lá, tá? Mas ela não tem pontuação. Mas se você está apresentando o seminário, você posta lá, tá bom? Tá. Então, obrigado, gente, pela participação de vocês, tá? Obrigado pelos seminários. E nós nos vemos na próxima aula, tá bom? Tá certo, professor. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Tá, Boa professor. tarde. Boa tarde, professor. Até mais.